Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de cenários econômicos. Na aula de hoje nós vamos abordar a estrutura do sistema financeiro nacional. Então, o sistema financeiro nacional, ele comporta todas as intermediações financeiras. O que é intermediação financeira? É alguém ceder recurso para quem precisa. Então nós dizemos o seguinte, que quem tem recursos sobrando são doadores ou poupadores, são agentes superavitários. E quem precisa de dinheiro são agentes deficitários ou tomadores, são pessoas que vão precisar de dinheiro para fazer alguma coisa. Então, o dinheiro é uma mercadoria e o banco é um intermediador. Então, quem tem sobra de dinheiro, os agentes superavitários, entregam esse dinheiro aos bancos, que são as lojas, e os bancos estocam esse dinheiro. Com esse dinheiro estocado, ele vai ceder essa mercadoria, que é dinheiro, para quem precisa, para os tomadores. Então, clarificando, os doadores de dinheiro são os agentes superavitários, aqueles que têm sobra de dinheiro. Os bancos são os intermediadores, é como se fosse uma loja, recebe de quem fornece para passar para quem precisa. E quem precisa são os tomadores, né? Os agentes deficitários. Esses agentes deficitários pegam esse dinheiro ou para investir ou para consumir. Então, o dinheiro dos superavitários é passado para os bancos por um preço. Esse preço nós chamamos de taxa de juros. O banco acresce alguma coisa e vende esse dinheiro, repassa para os tomadores por um preço maior, isto é, por uma taxa de juros maior. Essa diferença de taxa de juros que o banco paga para o doador de dinheiro e cobra do comprador de dinheiro chama-se de spread. Essa diferença, quando vocês escutarem esse nome, spread, já sabe o que significa. Então, conceitos e características e segmentação do mercado financeiro. O mercado financeiro, ele é composto de 5 mercados. O mercado monetário, que controla a moeda em circulação e o financiamento do déficit público. O mercado de capitais é a capitalização das empresas definitiva e a capitalização temporária, de longo prazo. Mercado de derivativos, especulações de commodities, índices e proteção, commodities e índices. E o mercado de crédito, que é a captação e aplicação de recursos a curto e médio prazo, consumo, custeio e investimento. E o mercado cambial, controle dos negócios com outros países e transações com moedas estrangeiras, explicando cada um desses. Então, o mercado monetário. O mercado monetário, ele é centralizado pelo Banco Central. Normalmente, ele faz a intermediação com os outros bancos. A respeito dos títulos públicos, ele compra e vende os títulos públicos e ele também toma ações para diminuir ou aumentar a quantidade de moeda existente no mercado. Quando ele acha que falta moeda, ele entra com algumas ações para irrigar o mercado com moeda. Quando ele acha que tem muita moeda em circulação, ele entra com algumas ações para retirar esse dinheiro do mercado, para enxugar. Nós sabemos que existem alguns instrumentos para o Banco Central atuar no mercado monetário. Um deles é o depósito compulsório. O depósito compulsório é um depósito que os bancos são obrigados a passar para o Banco Central em relação às suas captações. Então, quando o Banco Central acha que tem muito dinheiro, ele aumenta a alíquota desse imposto. Então, os bancos vão ter que recolher mais dinheiro para o Banco Central. Quando ele acha que tem pouco dinheiro, ele diminui essa alíquota. Então, os bancos recolhem menos dinheiro para o Banco Central. Tem também o redesconto. O que é redesconto? Redesconto é uma conta que cada banco tem junto ao Banco Central. Então, quando o Banco Central quer que os bancos fiquem com pouco dinheiro, ele aumenta a exigência de permanência desse saldo nessa conta que os bancos têm lá, que nós chamamos contas bancárias. Essas contas, quando eles querem que fique com mais dinheiro, isto é, os bancos têm que deixar mais dinheiro lá, diminui a quantidade de dinheiro à disposição dos bancos. Então, quando os bancos não conseguem colocar o tanto de dinheiro que o Banco Central exige lá nessa conta, os bancos têm que tomar dinheiro emprestado ao Banco Central. Isso chama-se redesconto.
Outra forma de controle do dinheiro, da quantidade de dinheiro no mercado, é o open market. O que seria isso? É a venda e compra de títulos. Os bancos hoje compram isso, digamos assim, voluntariamente, com a sobra de dinheiro que tem. Mas antigamente o Banco Central exigia o montante que cada banco tinha que comprar de títulos todo dia. E esse open market, o governo faz a captação de recursos para financiar o seu déficit público. Vocês sabem todos que a arrecadação de dinheiro do governo é insuficiente para pagar suas despesas. Então ele tem que tomar dinheiro emprestado através da emissão de títulos públicos. Outra forma de também influenciar na quantidade de dinheiro em circulação é o crédito. O Banco Central pode intervir no crédito, aumentando o prazo, diminuindo exigências, ou pode diminuir impostos sobre IOF, sobre operações financeiras, pode diminuir as taxas de juros básicas, que tudo isso vai influenciar no crédito. Então, quando o pessoal tem muito crédito nos bancos, a tendência é comprar mais coisas, e isso pode gerar inflação. Então, o governo controla isso, o prazo de crédito e exigências, né? Mercado de capitais. Mercado de capitais é onde as empresas vão captar recursos tomando empréstimo de longo prazo, tipo commodity, tipos commercial papers, né? E também onde eles vendem ações, onde as empresas captam dinheiro através de ações, se capitalizam abrindo seu capital e vendendo ações, né? O mercado de derivativos é um mercado de especulação, que as pessoas entram lá para ganhar dinheiro ou para se protegerem. Isso aí a gente explica depois com maiores detalhes, né? Mercado de crédito é onde os bancos vão pegar dinheiro emprestado. As pessoas vão pegar dinheiro emprestado no banco e os bancos pegam dinheiro emprestado das pessoas. A diferença entre o mercado de capitais e o mercado de crédito é que no mercado de crédito, normalmente, os juros são mais altos, tem prazo para devolução. Os empréstimos têm prazo para devolução e os juros são mais altos. Já no mercado de capitais, a única coisa que a empresa paga a quem doa dinheiro às empresas, a quem compra suas ações, são os famosos dividendos, é um rateio do lucro. Se a empresa não tiver lucro, ela não paga nada. E esse dinheiro normalmente é mais barato porque não tem intermediação, né? Aí vamos para o mercado cambial. O mercado cambial é o mercado no qual o governo faz a sua política de câmbio. Ela traça ações para coibir o aumento desenfreado das outras moedas em relação ao real, ou para fazer com que aumente esse valor, né? Então, normalmente, quando o dólar está muito alto em relação ao real, o Banco Central entra irrigando o mercado com dólar, tende a cair o preço. Quando está muito baixo, o Banco Central entra comprando dólar para aumentar o preço. Isso o Banco Central tem lá uma medida, não pode ficar nem muito baixo, nem pode ficar muito alto, porque aí atrapalha a nossa relação com o comércio exterior, tanto nas nossas vendas, nas exportações, quanto nas nossas compras, nas importações. Então tem um meio termo que o Banco Central admite que seja a paridade do dólar em relação ao real. Quando extrapola esse limite ou para cima ou para baixo, o Banco Central entra no mercado ou comprando ou vendendo dólar. Então, o mercado financeiro ele é dividido de setores. Tem o sistema normativo e o sistema operacional. O sistema normativo é aquele que dá as normas, faz as normas e fiscaliza essas normas. Então, o sistema normativo é composto de 3 grandes conselhos: Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar. O Conselho Conselho Monetário Nacional comanda o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários. O Banco Central comanda o mercado monetário, o mercado de crédito e o mercado cambial. E a Comissão de Valores Mobiliários comanda o mercado de capitais e o mercado de derivativos. O Conselho Nacional de Seguros Privados comanda a Superintendência de Seguros Privados.
A Superintendência de Seguros Privados cuida de todos os seguros, seguros de toda a natureza, seguro de vida, seguro de carro, seguro de peças do corpo, seguro de viagem, seguro de equipamentos, todo tipo de seguro. Capitalização é esses tipos de X-Cap, Ouro-Cap, Litoral Cap que existe aí. E Previdência Aberta. Previdência Aberta, nós temos no Brasil dois tipos de previdência, previdência fechada e previdência aberta. Daqui a pouco eu explico previdência fechada. Previdência aberta é aquela previdência, aquela poupança que a pessoa faz nesses bancos para complementar a sua aposentadoria. Todo mundo pode fazer, qualquer pessoa pode fazer em qualquer banco que tiver esse serviço. O sistema normativo, né, já agora no Conselho Nacional de Previdência Complementar. Previdência Complementar tem uma superintendência, nós chamamos Superintendência a Previc, é a Superintendência de Seguros Complementares. É para a Previdência Fechada. Previdência Fechada são fundos de pensão. Então, antigamente o governo queria atrair funcionários para trabalhar nas suas estatais. Nós tínhamos funcionários públicos, que sua aposentadoria era através do Tesouro Nacional, e os funcionários das estatais que era do regime seletista, pagava INSS. Mas a aposentadoria do INSS era muito pequena, então não atraía as pessoas para saírem do serviço público para ir trabalhar nas estatais. Então o governo criou essa previdência fechada, chamada fundos de pensão. Só quem pode participar dessa previdência é quem trabalha naquela empresa. Em princípio foram para as empresas estatais, Banco do Brasil, Correio, Caixa Econômica, Banco Central, mas depois isso foi aberto, as grandes empresas também puderam fazer isso. Então hoje as grandes empresas têm CSN, Petrobras, Bradesco, tudo tem previdência complementar para seus funcionários. Só quem pode usar essa previdência, entrar nela, são funcionários daquela empresa. E isso é um complemento à aposentadoria do INSS. Então o camarada quando aposenta, hoje pelo INSS, mesmo que ele tivesse pago o teto durante toda a contribuição, que é computado, acho que são os 2 últimos anos, e tem a idade, tem o tempo de contribuição, tudo direitinho. O que ele ganha hoje é mais ou menos 5.800, no máximo 6.000 reais. Se ele ganhava 40 mil reais por mês, 30 mil reais por mês, ele vai ter uma queda de renda muito grande e vai cair seu estilo de vida, sua qualidade de vida. Então ele pode optar para fazer uma previdência complementar. Ele paga alguma coisa por mês e aí recebe praticamente o que ele recebia na ativa quando ele se aposentar. Então, o mercado financeiro, conceituando o mercado financeiro, é o espaço onde se produz intercâmbio de ativos financeiros e determina seus preços. Isto é, aonde se negocia os ativos financeiros. Né? Quais são as características? Sejam estabelecidos contatos entre agentes superavitários e deficitários. O que é isso? Aqui o mercado financeiro faz o contato entre essas pessoas. Por exemplo, nós tivéssemos uma pessoa lá do Acre querendo emprestar dinheiro e tivesse uma do Rio Grande do Sul querendo tomar dinheiro emprestado, essas pessoas não se conheciam, não sabiam o que um estava querendo, então existe o mercado financeiro para as pessoas entrarem, mesmo não sabendo quem é, mesmo não se conhecendo, uns entram doando dinheiro, outros entram comprando dinheiro. Ocorra uma eficiente fixação de preços para o dinheiro e demais ativos. Então, o mercado financeiro também faz com que os preços se adequem. Né? Haja um adequado nível de liquidez permitindo a circulação dos ativos. Quer dizer, é que esses ativos, dinheiro, papéis, não fiquem, por exemplo, represados. Tem sempre alguém querendo comprar e alguém sempre querendo vender. Os prazos e custo de intermediação do dinheiro sejam adequados ao normal funcionamento da economia. Então, isso tem um custo para esse dinheiro circular, tem umas taxas, e que isso seja adequado à economia do momento. Né? O mercado financeiro é considerado eficiente e eficaz quando o funcionamento da economia ocorre de forma harmônica, tanto na distribuição quanto na operacionalização dos recursos disponíveis. Então, o mercado financeiro tem que funcionar automaticamente, harmonicamente, sem nenhum conflito, sem nenhuma intervenção. Eficiência na distribuição, quando os recursos são direcionados aos setores que oferecem maiores rendimentos ao investidor em contrapartida ao risco suportado. Então, as pessoas vão colocar dinheiro de acordo com sua característica. Né? Nós temos
chamamos de atirados, né? São aqueles que normalmente querem correr risco, né? São aqueles que não se importam com o risco daquele dinheiro, né? Tem também os precavidos, são aqueles que só aplicam dinheiro onde não há muito risco, né? Eficiência operacional, quando a alocação dos recursos ocorre ao mais baixo custo, isso é, quanto mais eficiente for o sistema, mais baixo será o juros. Então, o mercado financeiro nós podemos entender que é o Brasil inteiro, de forma, hoje você pode operar no mercado financeiro sem precisar ir fisicamente aos agentes, sem precisar ir fisicamente aos bancos, né? Então, você faz hoje pela internet. Então, o mercado financeiro é todo o país que opera com o mercado monetário, mercado de crédito, mercado de capitais, mercado cambial e mercado de derivativos, né? Já explicamos o que cada um desses faz, né? A segmentação da intermediação financeira está sendo aqui explicada em cada slide desse. Eu já expliquei resumidamente cada um deles, não vamos voltar ao assunto, né? O sistema financeiro nacional, como nós falamos, ele é subdividido em dois subsistemas, subsistema normativo e subsistema de intermediação. Subsistema normativo é aquele que dita as ordens e fiscaliza. É o Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados, Conselho Nacional de Previdência Complementar, Banco Central, CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, SUSEP e Previc, né? E o sistema de intermediação são todos os agentes que realmente operacionalizam. São os bancos, as financeiras, as factory, as seguradoras, as corretoras. Então, tudo isso aí são as operacionais, o sistema operativo, o sistema de intermediação. Dentre esse sistema de intermediação, o sistema operativo, nós temos cinco agentes especiais, eles são bancos, mas eles são especiais, que são o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste e Caixa Econômica Federal. Por que eles são especiais? Porque eles fazem alguma coisa que os outros bancos não fazem. Por exemplo, o BNDES, ele financia as empresas através do FINAME. FINAME é a Agência Nacional de Financiamento. São recursos vindo do FAT, do Fundo de Amparo do Trabalhador. Então, esses recursos são mais baratos, né? São fundos de investimentos do governo. O Banco do Brasil também opera o sistema de compensação. O Banco do Brasil tem alguns fundos de investimentos setoriais em algumas partes do país, como no Nordeste, no Centro-Oeste, né? O BASA tem alguns fundos de investimentos setoriais lá na Amazônia, Banco do Nordeste lá no Nordeste, e a Caixa Econômica é um agente especial porque ela financia o saneamento dos municípios, também cuida do FGTS e cuida das loterias, né? Os outros todos são agentes normais, não são especiais. E aqui nós estamos falando do conceito de instituições, já falamos disso, né? O que é o Sistema Financeiro Nacional? É o conjunto de instituições intermediadoras de recursos na economia. Função: aproximar tomadores e aplicadores de recursos da maneira mais racional, segura e transparente possível, a custos compatíveis com a realidade econômica nacional, oferecendo aos participantes credibilidade e rapidez nas operações e trocas de recursos e alternativas variadas na distribuição dos recursos, de modo que promova o desenvolvimento equilibrado do país e sirva aos interesses da coletividade. Então, resumindo isso, o Sistema Financeiro Nacional é um conjunto de instituições que fazem o dinheiro funcionar, fazem o dinheiro circular sem nenhum problema. E dentre esses órgãos, tem os órgãos que operam e os órgãos que normatizam e fiscalizam esse funcionamento, né? Então, já falamos aqui que o Conselho Normativo é composto do Conselho Monetário Nacional, do Conselho Nacional de Seguros Privados, Conselho Nacional de Previdência Complementar, Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, Superintendência de Seguros Privados, Secretaria de Previdência Complementar. Essas são entidades normativas, do sistema normativo. E o sistema de intermediação são todos os outros, agentes especiais, demais instituições bancárias e não bancárias e auxiliares. Temos os especiais,
que é o BNDES, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste e a Caixa Econômica Federal. E temos os outros, que são todos os bancos, né? Os bancos regionais, os bancos comerciais, os bancos cooperativos, sociedade de crédito e financiamento, as cooperativas de crédito, os bancos múltiplos, os bancos de investimento, né? As financeiras, agências de fomento, companhias hipotecárias, bolsa de valores, as corretoras, né? Tudo isso, factoring, tudo isso são empresas que intermediam os recursos. Inclusive aquelas de previdência complementar aberta, que eu falei que você pode fazer uma previdência em qualquer banco, os fundos de pensão, que são as fechadas, as seguradoras, né? As administradoras de títulos de capitalização, tipo essa Litoral Cap, né? O que é Selic? Selic chama-se Serviço Especial de Liquidação e Custódia. A Selic, ela é uma empresa que ela liquida os títulos vendidos pelo governo, né? Então ela passa o dinheiro para o governo quando alguém compra um título e passa o dinheiro para esse alguém quando o Banco Central recompra esse título. Então, por que é que nós chamamos de taxa Selic, a taxa que o Banco Central paga pelos títulos do governo? A gente já aprendeu a chamar essa taxa de taxa Selic, porque quem paga esses juros e quem passa o dinheiro para o Banco Central ou para o investidor é a Selic. Aí nós temos outras empresas, como a CETIP, que é uma companhia de intermediação de títulos, tem uma compensação que hoje com a internet está praticamente desativada, ela só compensa agora os DOCs, não compensa mais os TEDs, né, que os TEDs são em tempo real, né, os DOCs e os títulos pagos. Tem a CBLC, que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Então, toda vez que você comprar a ação de alguém, de alguma empresa, a ação não vem fisicamente para a sua casa. A ação fica guardada nessa empresa chamada Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. É ela que passa o dinheiro para a empresa quando você compra o título e é ela quem passa o dinheiro para você quando você vende o título. Quando você vende o título para uma outra pessoa compra, né, através da Bolsa de Valores, é ela quem faz essa intermediação, né? Em suma, nós fizemos aqui um resumo de como funciona o sistema financeiro nacional. E aí tem como ele foi criado, quem são os seus componentes, né? Temos e as atribuições de cada um deles, nós não vamos falar aqui para a aula não ficar muito longa, né? Temos o Banco Central, quando foi criado, para que é que ele serve. Antes de 64 não tinha o Banco Central. Antes de 64 quem fazia essa função era um departamento do Banco do Brasil. Este departamento era tido como o Banco Central, né? E só que mais tarde, com a criação do Banco Central do Brasil, foi tirado do Banco do Brasil essa função e foi passado para o Banco Central. Então vejam como funcionava o Banco do Brasil até 1964. Ele era um órgão de intermediação e era um órgão normativo. Ele concorria com os outros bancos e ele também fiscalizava os outros bancos, através de uma superintendência da moeda e do crédito, que ele tinha, que chamava SUMOC, que fazia o papel do Banco Central. Mas, por isso mesmo, ele não podia operar em algumas áreas. Ele não podia fazer crédito imobiliário, ele não podia ter poupança. Mas depois que foi tirado essas funções dele, ele pôde concorrer em igualdade de condições com os outros bancos, né? Aí temos as funções de todos os órgãos aqui que nós falamos, as atribuições, né? Da Comissão de Valores Mobiliários, que é a que cuida dos títulos, né? Das vendas, das ações no mercado e cuida das bolsas de valores, né? E do mercado de derivativos, né? Em cada um desses conselhos tem suas funções e a composição, quem é que faz parte dele. Nós não vamos aqui ficar detalhando porque está na apostila. Aí vocês vão estudar, ler essa apostila, e quem tiver
um interesse de se aprofundar nisso, na aula de hoje de noite, né, no bate-papo de hoje de noite, é só me perguntar que a gente explica. Tenha uma boa noite.